Olá, meu nome é Márcia Doro, eu sou professora de português e trago para vocês alguns fatos gramaticais. Às vezes eu trago uma matéria completa, não tão completa quanto o material que eu vendo, mas só para vocês terem uma degustação do meu jeito de ensinar, porque eu tento fazer da forma mais simples possível. Então, hoje o nosso assunto é acento diferencial. Talvez você não saiba nem do que se trata, mas nós já vimos em vídeos passados a regra de acentuação dos monossílabos tônicos, as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas e os ditongos abertos. Então, depois disso tudo, dessa elaboração das regras para você ter uma leitura correta, que não te peguem em algum tropeço assim e tal, você tem que ficar pensando ali, assim, é aberto e fechado, é tônico, é não. Bateu o olho já sabe. Mesmo assim, as pessoas que elaboram as regras viram que havia ainda algumas pendências, algumas dificuldades, e elas agruparam isso chamando de acento diferencial, que é para diferenciar uma forma de outra e não trazer problemas. Quem encabeçou isso aí sempre foi o grande problema, foi o verbo poder. Por quê? Vamos supor que você vai escrever alguma frase com essa palavra aqui. É uma forma do verbo poder. Quando você fala pode, a sílaba tônica é aqui. Só que palavra paroxítona, paroxítona é a tônica é aqui. Paroxítona terminada em E não tem acento. Por exemplo, pele, cone, assim, palavras comuns terminadas em E, parede, elas não têm acento, tá? Se forem paroxítonas. Aí, só que eles viram que se for pode, aí não tem acento, e pode também não. Como você vai fazer se escrever numa frase assim, ele pode ir? Na frase não tem nenhum advérbio ali para falar se é ontem, alguma coisa assim. Então, é necessário o acento diferencial para você distinguir pode de pode. Então, se eu for escrever ele pôde, é sempre com acento, ele pôde. E pode, ele pode sem o acento. Então, esse acento aqui a gente chama de diferencial. Ele não está em nenhuma das regras estudadas, nem oxítono, paroxítono, proparoxítono, tá nada. E não tem jeito de você falar, é por isso, é porque a terminação e tal, nada. Simplesmente você fala acento diferencial. Porque a pessoa sabe que é para diferenciar de um similar. Depois, nós temos também um outro verbo, que é o verbo por. Na verdade, essa regra, antes da reforma ortográfica, ela era imensa. Eram várias palavras. E aí, com o acordo ortográfico, eles diminuíram. E no final desse vídeo eu vou falar umas considerações que eu tenho sobre isso. Mas é bom vocês saberem que por tem acento. Não importa agora você saber se é preposição, se é verbo. Por quê? Logicamente é importante você saber. Mas o por, verbo, tem acento. Estamos falando primeiro só dos verbos, tá? Pôde tem acento, porque é o passado de aqui para diferenciar de pode. E aqui por para diferenciar da preposição por. Então, eu vou pôr o carro por ali. Aqui em Minas nós falamos por, em vez de por, porque o O é tão átono que vira U. Por ali é por ali. Mas se você falar é por ali, não tá errado não, só é muito formal. Depende do seu gosto. Depois dos verbos, nós temos apenas dois outros que ainda têm acento, que são os verbos ter e o verbo vir. Os dois, a diferença deles realmente é o acento.
E esse acento só aparece quando você tiver uma frase. Preste atenção. Aqui eu pus todas as acentuadas primeiro para você ter uma ideia. Só esses aqui. Pôde, por, tem e vem. São os únicos verbos em português que tem acento para diferenciar do gêmeo, tá? Para você tem muito igual, é tudo igualzinho. A diferença é o acento para você saber o timbre da palavra, se é fechado, aberto e tudo mais. Então aqui você tem com acento e tem sem acento. A diferença deles é o sujeito. Se antes dele, geralmente o sujeito vem antes, né? Tem pegadinhas aí que ele vem depois, mas normalmente ele vem antes. Se antes dele vier uma palavra no plural, lembre que isso é um acréscimo. Geralmente plural é um acréscimo, não é? Eu falo manga é um, mangas, dois. Eu acrescentei aí para virar dois. Então, é um jeito de você pensar melhor assim. Eles têm medo de fantasma. Eles têm, com acento. Se eu vou falar a mesma frase no singular, eu falo, ele tem medo de fantasma. Ele tem, eles têm. Muitas mulheres têm problemas com maridos. Muitas mulheres têm, porque mulheres está no plural, tudo no plural. Aí esse tem também tem que ser no plural. E a mesma coisa acontece com o verbo vir. Muito cuidado, porque há uma grande dificuldade normalmente que as pessoas fazem com o verbo vir, mas é uma coisa horrorosa. Então, coloquem na cabeça que é o verbo vir, de se aproximar. Aí é o mesmo raciocínio. Eles vêm aqui todo dia. E ele vem aqui todo dia. Singular, ele vem. Plural, eles vêm. Não tem nada a ver com o verbo ver, tá? Eles vêm. Por exemplo, eu falo assim, Márcia, você virá aqui amanhã? Aí eu falo assim, aí alguém responde, né? Fala assim, gente, vocês nunca viram que a Márcia e o marido sempre vêm aqui? A Márcia e o marido são duas pessoas, plural. Sempre vêm com acento, tá? As professoras sempre vêm bem vestidas. As professoras, plural, vêm com acento. Sempre que for plural, você põe com acento. Singular, sem acento. Mas só nesses verbos. Agora, uma pegadinha é quando falamos dos verbos derivados, porque tem muita gente que não considera os derivados. Mas o que são verbos derivados? Aqueles que são conjugados do mesmo jeito. Por exemplo, o verbo conter, tá? Você fala aqui, né? Vamos supor que seja um invólucro qualquer. Aqui contém veneno, vamos supor. Não mexa aqui porque contém veneno, singular. Mas vamos supor que sejam várias coisas. Aí você não aprendeu que o tem no plural tem acento? Então, a mesma coisa. Eles contêm, não mexam nesses vidros, eles contêm venenos. Os vidros contêm com o acento circunflexo. Os vidros contêm, o vidro contém. Plural sempre com acento, tá? Então, verbos conter, reter, ater, tudo assim que você conjuga do mesmo jeito, manter. E o manter é campeão de erro de português, porque é muito parecido com o ter, mas as pessoas não colocam nada similar. Então, vão falar, eu mantive. Eles não falam, falam eu manti. E é horrível, porque o verbo ter, você não fala eu ti. Então, eu mantive, porque você fala eu tive. O raciocínio para ter é o mesmo de manter. Combinado? Então, a mesma coisa com os verbos derivados de vir. Convir, advir. Sempre você raciocina por eles. Um verbo campeão em erros é o verbo intervir,
que você tem que conjugar eu intervenho, tá? E no plural, eles intervêm com acento igualzinho aqui, o primitivo dele. Eles intervêm com acento circunflexo. Então, sabemos já. Por, pôde, de poder, são dois verbos a marcar. Tem e vem, só no plural é necessário acentuar. Tô falando assim porque tem uma música e a música tem rima e aí fica super fácil você memorizar. É só você entrar em contato comigo que esse material é bem interessante. E depois tem os substantivos. Antigamente era uma lista grande, tá? Pera tinha acento, polo tinha acento, um tanto de coisas, mas hoje em dia não. Hoje em dia tem alguns, e alguns eles nem chamam aí popularmente de diferencial, mas lógico que é. E existe um vídeo só sobre isso, que é sobre os porquês. Você sabe que existem 4 porquês em português, existe um vídeo sobre isso, tá? Então, esse porquê aqui, você sabe que ele é substantivo, e você fala o porquê, e esse sem acento é a conjunção normal. Não faça isso porque pode quebrar. Porque é igual a pois. Esse aí, sem acento. Tem mais 2. Volte lá, reveja tudo ali, porque é bom você ir assistindo ao vídeo várias vezes, porque assim você fica craque, você já sabe tudo ali, lembra assim, até a hora que a Márcia gaguejou ou qualquer coisa assim, entende? Ó, porque, se for motivo, e outra coisa também, as. Você sabe que existe as com acento e sem acento? Existem várias semelhanças em português. Esse as aqui pode ser artigo, pode ser pronome e preposição não, porque preposição não vai para o plural, mas pode ser junção de preposição com artigo. Aí, no caso, geralmente tem um acento. As sem acento, as com acento. Quando é que ele tem acento aqui? Quando ele for substantivo, igualzinho ao porquê aqui. Como que você sabe que é um substantivo? Mas quando na frente dele tem um artigo. No caso, como é uma palavra, essas duas palavras são masculinas, você tem o porquê e aqui você tem o as. Esse as aqui pode ser o as de carta, quem joga carta de baralho, ou o as de expert. Quando a pessoa é craque, a gente fala, ele é um as da aviação. E pode ser também o nome da letra A. Por exemplo, você fala, ele colocou 2 as. Por exemplo, o nome do meu filho Isaac é com 2 as. Esse as aqui escreve-se assim, porque é um substantivo. E por fim, temos o que também, às vezes, o raciocínio é igual ao do porquê. Esse que também é substantivo e você fala, ela tem um que de debochada, ou esse aqui vocês já estão acostumados com ele, que não tem artigo antes, mas se você falar o, por exemplo, mas falando como substantivo, hein? Na verdade, é como se ele fosse jeito. Você trocando ali, você pode pôr a palavra jeito. Ela tem um que de ordinária, ela tem um que de pecado, então é um jeito de ordinário, um jeito de pecaminosa ou de pecado, entenderam? E ele também, no fim da frase, quando ele vem, logo depois dele vem uma interrogação ou uma exclamação, você fala, que? Aí tem que pôr o acento e a exclamação ou interrogação. Então, ou então você fala, que? Alguma coisa assim de emoção, às vezes você põe exclamação, às vezes interrogação e às vezes até os dois. Bom, são essas as palavras que ainda permanecem com o acento diferencial. Agora, depois dessa reforma, vocês sabem muito bem que algumas coisas, muitos gramáticos ou mesmo nós que somos professores,
temos às vezes dificuldade de ensinar ao aluno por que existe essa regra. Na verdade, as regras normalmente são estabelecidas por chefes, por pessoas mais poderosas, e nós temos que nos submeter a elas. Então não tem muito porquê, não. O jeito é obedecer para ser bem sucedido. Assim é o correto. Por quê, Márcia? Olha, eu não gostei. Antigamente existia um acento para diferenciar a preposição para do verbo parar. Se você fosse falar, ela para o carro, tinha que ter o acento no para. Hoje em dia não tem. Mas sem brincadeira, não fica esquisito quando você põe 2 vezes a palavra para sem acento? Por exemplo, ela para o carro para estacionar. Fica 2 paras assim, esquisito. Eu acho, para, estranho. E o outro que acontece também, que eu acho muito, que faz falta, é a palavra sede e a palavra sede. Há uma escola aqui em Belo Horizonte que está escrita assim, logo no nome, depois do nome, sua sede de nadar. Eu não sei se é sua sede ou sua sede, porque não tem acento e ninguém ainda me respondeu. Viram que às vezes faz falta? E aí, tem ainda uma coisinha aí, uma pulguinha que às vezes aparece e é difícil, que é o facultativo. Ah, gente, essa palavra é tão chata, porque aí na hora da prova você fica louco, porque você não sabe se tem ou se não tem. Eu acho sinceramente que é melhor falar que não tem logo ou que tem logo. Mas o que eles fizeram? A palavra forma pode também diferenciar de forma, mas você escolhe se quiser pôr ou não. Vamos supor que você vai escrever letra de forma. Aí você acha interessante você pôr esse acentinho aqui. É facultativo. Ela forma um quadrado com as suas bijuterias. Ela forma. Esse assim, sem acento. Então, nesse caso que é facultativo, é bom vocês saberem, porque muitas vezes nas provas aparece lá e pergunta se há erro. E se você falar que está errado porque tem acento, você erra porque pode ter acento. Isso se chama facultativo. Então, aí está a regra das palavras do acento diferencial. Tem uma musiquinha. O diferencial é o acento que distingue as palavras semelhantes. Vejam só que são bastantes. Essa palavra bastante vai para o plural. Isso é uma dica que vocês têm que saber, porque aparece muito em concurso também. Bastante existe no plural. Mas quando, Márcia? Quando você colocar a palavra muito na frase e ela corresponder a muitos ou muitas, com S no final também, aí você fala bastantes. As regras são bastantes, as regras são muitas. Então você põe assim: havia muitas laranjas naquele saco. Havia bastantes laranjas naqueles sacos. Então vejam só que são bastantes. E eu não vou cantar o resto da música para você não, para você ficar incentivado a me procurar. E você vai ver que delícia você ouvir a música cantada 3 vezes. Eu canto e depois vem o karaokê para você cantar e ver que aprendeu. E na hora do concurso, mole, fácil, fácil. Eu tenho colhido testemunhos de pessoas que foram bem-sucedidas por meio desse meu material e eu fico muito feliz por isso. Então eu conto com vocês e espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Um forte abraço.